Boa noite, povo de Deus. Aceitem a paz do Senhor Jesus. Este quem vos sauda com a preciosa e gloriosa paz que emana do coração de Deus. Sou eu mesmo, seu irmão em Cristo, cooperador Enio, entrando mais uma vez por esse áudio para chegar até a sua vida com a mensagem da palavra de inspiração que eu tenho certeza que vai falar fortemente no seu coração. Ontem tivemos falando sobre o ministério de José. Hoje o personagem é o Elias e o Eliseu. Na verdade, especificamente o Eliseu, né? Mas junto com Eliseu, a citação demonstra o nome de Elias, né? Hoje eu gostaria de ler com você o livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 9. Eu quero que você acompanhe comigo essa leitura, porque eu creio que Deus vai falar fortemente no seu coração. Glórias a Deus. Está escrito assim: Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse-lhe Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Amém? Vou ler de novo para você entender. Elias, breve, ele não vai estar mais na terra. O Eliseu, que o acompanha já faz tempos, ele não quer deixar Elias de jeito nenhum. E ele acompanha o profeta Elias, que era o maior profeta da época. Para você ter uma ideia, Elias e Moisés aparecem para Jesus muito tempo depois, lá no Monte da Transfiguração. Elias é de tal modo considerado como profeta sublime, superior, que no Antigo Testamento é representado por ele e por Moisés. Veja só, e Eliseu, ele convive com esse grande profeta. Ele está triste sabendo que ele vai partir. Elias irá embora. Então, num determinado momento, Elias diz para Eliseu, que foi esse texto que nós lemos: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Ele quer o dobro da unção que Elias tem. Não é pouca coisa que ele está pedindo. Já que Elias é o maior profeta do momento, como homem de Deus, não tem ninguém maior do que Elias. E Eliseu está querendo o dobro daquela unção. Eu quero o dobro da unção. Então eu vou ler de novo, e cada pessoa que está me ouvindo agora, preste bastante atenção. E sucedeu, pois que, havendo eles passado, Elias disse-lhe a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Amém? Ele poderia, meus irmãos, ter pedido qualquer coisa. Profeta, já que você vai embora, você não vai precisar mais de dinheiro. Você tem dinheiro, né? Já que você vai embora, o que você tem? Ouro, prata, propriedades,
passa tudo pro meu nome, me dá teu dinheiro. Ele poderia ter pedido para Elias: eu quero ser famoso, eu quero ser um homem importante, eu quero ser muito conhecido. Ele, meus irmãos, poderia ter pedido qualquer coisa, uma casa, muito gado, uma fazenda. Ele poderia ter pedido uma esposa, né? Ele poderia pedir qualquer coisa. Aquela era a oportunidade que ele tinha de pedir qualquer coisa, porque Elias, ele era um homem muito poderoso, até morto ele tinha ressuscitado. Ele já tinha multiplicado azeite e farinha de mulher pobre. Ele tinha um hábito de falar e descia fogo do céu. Elias, ele era um profeta extraordinário. Qualquer coisa que Eliseu pedisse era moleza. Elias daria ordem, na hora aconteceria, né? Mas o Eliseu, ele pediu uma coisa. Qualquer coisa que Eliseu pedisse, Elias faria e pronto. Mas Eliseu, ele pede uma coisa, que na verdade não depende de Elias. O que ele pediu, meus irmãos, dependia somente de Deus. Por isso que Elias, sendo profeta poderoso, ele disse: você tem que pedir uma coisa, mas pede uma coisa mais fácil. Isso aí você pediu muito difícil. Isso que você pediu é muito difícil, porque essa coisa não dependia de Elias, mas dependia do profeta liberar a palavra. O profeta, ele libera a palavra e Deus cumpre aquilo que o profeta fala. Então, eu não vou te falar o que Elias respondeu para Eliseu, daqui a pouco eu falo. Mas o que Eliseu pediu não dependia de Elias. Não dependia de Elias. Qualquer outra coisa, Elias poderia conceder prontamente. Mas o que Eliseu pediu surpreendeu aquele grande profeta. Peço-te que haja uma porção dobrada do seu espírito sobre mim. É complicado, muito complicadíssimo. Quem acredita que isso aconteceu, meus irmãos? Que esse diálogo aconteceu? Esse diálogo aconteceu, né? Então eu gostaria que você voltasse toda a sua atenção, esqueça tudo que você está fazendo, dê a sua total atenção para a palavra de Deus, que eu vou louvar o Senhor com uma oração nesse instante, para nós entrar nessa mensagem. Deus habita no meio dos louvores. Senhor Deus Todo-Poderoso, é no nome do Senhor que eu estou nessa madrugada, meu Deus, entrando, meu Deus, nessa mensagem, pedindo, Senhor, meu Deus, que fale conosco de uma forma gloriosa, através da Tua palavra, meu Deus, que o Senhor possa desvendar o leque das revelações. Fala profundamente em nossos corações, meu Pai. Muitas pessoas são carentes de ouvir uma palavra viva, uma palavra ungida, para continuar acreditando nas promessas. Meu Deus, tem pessoas quase desistindo das suas missões. Pai, essa palavra que eu vou falar agora, eu dependo da total ajuda do Teu Espírito Santo. Fala conosco de uma forma poderosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Queridos, eu vou te falar os fatos de uma maneira mais resumida, mas eu quero que você comece a anotar os nomes que vão aparecer. Eu já te falei 2 nomes. Eu te falei o nome Elias e te falei o nome Eliseu, né, como prometido do começo. E eu vou te falar o nome de lugares agora. Cada vez que você ouvir do nome de um lugar, você vai anotar
porque vai ser muito útil para o seu ministério. Tem um mistério, tem um significado de cada revelação. E a primeira revelação que eu quero que você note é a tradução do nome Elias. Elias quer dizer o Senhor é Deus. Eliseu, anote o nome de Eliseu também em hebraico. Eliseu quer dizer Deus é a salvação. Amém? Então, ambos andavam juntos, porque Deus tinha falado para Elias: Elias, eu quero que você unja Eliseu profeta em teu lugar. E Elias encontrou o Eliseu trabalhando no campo, colocou sobre ele a sua capa. Eliseu entendeu o chamado na hora, largou tudo e passou a andar com o profeta Elias. E vai ser testemunho de muitos milagres, prodígios e maravilhas que Elias realizava. E Eliseu, ele sente um desejo enorme de fazer o que Elias fazia. Ele quer aprender com aquele homem de Deus. Aquele homem realmente, ele é aprovado por Deus, ele é usado por Deus. Então Eliseu acompanha, ele serve Elias em tudo, lavando seus pés, trazendo alimento, levando as coisas para ele, levando recado, enfim. Ele se torna um secretário do profeta Elias. Mas chega um momento, meus irmãos, que Elias, ele vê que vai findar o ministério dele na terra, e Deus revela para Elias que ele não morrerá, que ele não passaria pela morte, que ele seria arrebatado vivo do planeta Terra, que ele sairia desse mundo sem passar pela dor da morte. E essa revelação, ela é passada para Eliseu, e Eliseu fica muito triste, porque ele não queria que Elias fosse embora. Mas Elias também não aguenta ficar mais na terra. Antes de Deus falar, eu vou te levar para a glória, Elias entrou numa profunda depressão e pediu para morrer. Já basta, Senhor, tira minha vida, né? Ele falou: já que você pediu para morrer, você não vai morrer. Você fica pedindo para morrer, meus irmãos, Deus não vai te matar agora, Deus vai te dar vida eterna, né? Talvez você nem prove a dor da morte. Então, o Elias comunica isso para Eliseu, e Eliseu, ele foi ungido profeta ao lugar de Elias. Ele também tem essa revelação e sabe que o seu Senhor, que é no caso Elias, que é o seu pai na fé, que ele seria tirado do planeta. Eliseu agora está muito triste com isso. Aí eles se encontram em um lugar chamado Gilgal. Anote esse nome, Gilgal. Ele estava nesse lugar chamado Gilgal, Elias e Eliseu. Veja só o que acontece. Os dois estão em Gilgal. Anote a tradução do nome Gilgal, que quer dizer círculo. E Elias diz assim para Eliseu: fique aqui em Gilgal, porque Deus agora está me mandando para Betel. Mais um nome, anote essa tradução, o nome Betel. Betel significa casa de Deus. Essa cidade chamada Betel, ela foi visitada por Abraão, ela foi visitada por Jacó. Aliás, quem pôs o nome dela de Betel foi o próprio Jacó, muito tempo antes de Elias, muito tempo antes de Eliseu. A cidade antes chamava-se Luz. E como ali o Jacó teve um encontro com Deus, Deus botou a escada, anjos descendo e subindo a escada. Aí Jacó falou que aquele lugar era casa de Deus, né? E ele se tornou uma cidade, se tornou a casa de Deus. Então Elias diz para Eliseu: fica aqui em Gilgal, porque Deus está me mandando para Betel. Em outras palavras, eu vou ser arrebatado em Betel. Betel significa o que, meus irmãos? Você lembra? Betel significa casa de Deus. Gilgal significa círculo, né? Aí Eliseu falou: eu ficar rodando em círculo? De jeito nenhum. Você, quando está em Gilgal,
você só anda em círculo. Quando você anda em círculo, quando você está com sua vida em julgal, você roda e não sai do lugar. O Eliseu, cujo nome quer dizer Deus é a salvação, ele diz para Elias, cujo nome significa o Senhor é Deus: eu não vou ficar andando aqui em círculo, eu vou com você para Betel. Não, você tem que ficar aqui em Gilgal. Não, vive o Senhor e vive a tua alma, diz Eliseu, que eu não te deixarei. Eu vou com você. E quando ele falou essas palavras, foi mais ou menos um juramento. Assim como Deus está vivo, eu não vou te deixar. Assim como eu acredito no eterno, eu não te deixarei. Aí o Elias fala: tá bom, então vamos comigo para Betel. Aí ele chega em Betel, Elias recebe uma nova ordem do céu: vá agora para Jericó. Eu estou citando mais um lugar para você anotar. Estou citando agora o terceiro lugar, Jericó. Jericó é considerada a cidade mais antiga que existiu na história da humanidade. E eu diria que é uma das mais antigas, não a mais antiga. Jericó, ela não tem uma tradução no nome em hebraico, porque esse nome não é hebraico. Dizem que talvez quer dizer cidade das palmeiras, porque ali tinha muitas palmeiras. Também outros dizem que Jericó era uma cidade consagrada ao deus Lua, porque era uma cidade pagã, a cidade das trevas. E agora, Elias diz para Eliseu: fica aqui em Betel então, porque Deus está me mandando para Jericó. Jericó é uma cidade que até hoje existe em Israel. Essa cidade ainda existe lá em Israel. Jesus esteve lá em Jericó, aliás, nas suas últimas viagens, e até eu diria na última, porque ele, antes de ir para Jerusalém para ser preso e crucificado, ele passa por Jericó. Jericó é uma cidade pagã, é uma cidade das trevas. Quando Jesus entrou em Jericó, na entrada de Jericó, ele curou um cego chamado Bartimeu. Qual que era a vida daquele cego? Escuridão total, trevas. Jesus entrou ali como luz e deu vista ao cego Bartimeu. Quando Jesus estava ali no meio da praça da cidade de Jericó, ele olha para o alto da árvore e tem um homem pequenininho, pendurado ali entre os galhos. Ele queria ver Jesus, mas ele era de baixa estatura, mas ele foi ali como se fosse uma arquibancada, né? E Jesus olha para o céu, para aquele homem que está em cima da árvore, chama ele pelo nome e fala: Zaqueu, desce, porque hoje me convém posar na sua casa. E todo mundo criticou Jesus porque Zaqueu era corrupto, era ladrão, não prestava, tinha uma má fama, era um cobrador de impostos que desviava dinheiro do Império Romano, que tirava mais do povo judeu. Ele era odiado por todo mundo, ele tinha uma péssima reputação, era um homem perdido. Ele morava em Jericó. Jericó é lugar de perdição. Mas Jesus entrou ali, meus irmãos, enquanto Zaqueu recebe Jesus dentro de casa, no meio do jantar, Zaqueu se levanta e faz uma declaração, e Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa, porque você também é filho de Abraão. Jesus esteve em Jericó muitos séculos depois de Elias e Eliseu. E quando Jesus sai de Jericó, ele cura mais dois cegos na saída de Jericó, duas pessoas que estavam em trevas também. Então Jericó é lugar de escuridão, Jericó é um lugar de apagão. Ainda que hoje nós consideramos um lugar sagrado, porque Jesus esteve ali, operou milagres, libertação, salvação, cura. Na época de Elias e Eliseu, essa cidade, ela tinha muitos problemas, meus irmãos. Inclusive era uma cidade amaldiçoada. Ela era uma cidade amaldiçoada na época de Elias e Eliseu, porque séculos antes,
Enquanto Josué e o povo de Israel cercaram durante 7 dias, e no último dia, 7 dias, a cidade de Jericó, a cidade diluiu, e Josué mandou a maldição: quem edificar as muralhas da cidade, colocar portões, o seu filho primogênito vai morrer quando terminar de construir a cidade, e seu filho mais novo também morrerá. E a maldição se cumpriu. Então, na época de Elias e Eliseu, a cidade de Jericó era um lugar violentamente amaldiçoado. Porém, agora eles estão em Betel, e Elias disse para Eliseu: fica aqui em Betel, porque eu estou indo para Jericó. Deus mandou ir para lá. O Eliseu poderia dizer: é melhor eu ficar aqui em Betel, que significa a casa de Deus, do que ir para aquela cidade maldita. Eu vou ficar aqui. Mas o que tinha em Jericó? Trevas, escuridão. E ali era necessário levar luz e salvação. Era necessária a presença de homens de Deus. Elias pensa que Deus transferiu o lugar do seu arrebatamento para Jericó. Então fica aqui em Betel, que eu estou indo, viu, Eliseu? Eu estou indo para Jericó, agora que Deus mandou ir para lá. E novamente Eliseu fala assim: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te deixarei de jeito nenhum. Aí Elias falou: vão comigo. Aí eles foram para Jericó. Quando eles estão lá em Jericó, não aconteceu o arrebatamento de Elias, não acontece nada. Aí vem a palavra do Senhor para o profeta Elias, e o Elias diz assim para Eliseu: Eliseu, então você fica aqui em Jericó, porque Deus está me mandando agora para mim ir para o Jordão. E esse é o 4º lugar. Jordão, ele é um rio sagrado, é o rio mais importante da Palestina. No Rio Jordão, nos tempos de Jesus, coisas maravilhosas aconteceram. Para começar, o batismo de Jesus, mas era um rio de milagres antes de Jesus. Naamã foi curado da lepra no Rio Jordão. No Rio Jordão, milagres foram operados pelo próprio Elias, Eliseu. As águas se dividiram. O povo de Israel também, na época de Moisés, na época de Josué, o rio também se dividiu e se abriu para eles passar em seco. Já era um rio considerado sagrado. E eu quero que você anote a tradução de Jordão. Jordão, no hebraico, ele significa Ardenite. E Ardenite em hebraico significa aquele que desce. Anote aí também. E Ardenite quer dizer o quê? Jordão quer dizer o quê? Ardenite. Ardenite quer dizer aquele que desce. Então ele falou: estou indo para lá. Fica aqui então em Jericó, e eu estou indo para o Rio Jordão. Estou descendo para lá. Novamente Eliseu falou: viva o Senhor, viva a tua alma, que eu não te deixarei, não te abandonarei, eu vou contigo. Me parece, eu penso, no meu modo de pensar, que Eliseu está atrapalhando o arrebatamento de Elias. Me parece, através desse conto, porque qual seria o motivo de Deus dizer para Elias lá em Gilgal: vai para Betel para passear, para fazer turismo? O plano de Deus, penso eu, era arrebatar Elias lá em Betel, que era a casa de Deus. Mas aquele grude, parece que colou com super bonde. Aquele grude, ele estava tão próximo de Elias que, se Deus arrebatasse o Elias, Eliseu ia acabar subindo junto, porque era tempo do Elias partir e não do Eliseu. Por isso que não aconteceu nada em Betel. Então recebi a ordem para ir para Jericó, e o grude não saía de perto. Penso eu que Deus falou: não dá para arrebatar o Elias, a gente vai trazer Eliseu junto. Ô Elias, vai para o Jordão agora. Aí chega lá no Rio Jordão, meus irmãos, que significa aquele que desce. Eles têm o rio na frente. O Elias fica parado, o Eliseu
grudado nele, não acontece o arrebatamento também, lá no Rio Jordão. Como é que eles vão chegar do outro lado? Elias pensa assim, eu acho que é do outro lado que Deus vai me tomar. Do outro lado, hoje, é a Transjordânia, né? E eu preciso atravessar esse rio. Como é que eu vou atravessar esse rio? Aí ele tira a capa do ombro, coloca nas águas, e o Rio Jordão se abre, fora a fora. O Elias vai passando e o Eliseu vai grudado. Você sabia que se você andar grudadinho com Jesus, você acredita, se você andar grudadinho com os salvos, quando acontecer o arrebatamento, você vai junto? Não é segurando no calcanhar do pastor, não, mas é segurando nas mãos de Jesus Cristo. O Elias fala, Eliseu, ele pensou assim, eu encontrei um jeito de se livrar desse rapaz, quer ver? Me pede o que você quer que eu te faça antes de eu ser tomado. Aí ele agora vai se distrair. E eu vou para o arrebatamento. E eles estão atravessando o Rio Jordão conversando. Nesse lado tem uma muralha de água, e as águas que descem do Mar Morto para o Mar da Galileia, e as águas estão indo embora. Aliás, naquela altura do país, na localização que eles estavam, a água estava descendo para o Mar Morto. Do lado direito ficou seco e do lado de cá uma muralha de água quente, né? E Eliseu pede o que queres que eu te faça. Quando você anda muito grudado, meus irmãos, com o homem de Deus, e eu diria com o Senhor Jesus, você pode pedir o que quiser para a tua vida. Você tem liberdade para fazer o teu pedido. Pedir o que quiser. E Eliseu, como eu já te falei, ele surpreende Elias porque tem uma coisa que não depende de Elias. Qualquer outra coisa poderia depender de profeta. Pede o que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti, antes de eu ser arrebatado. Pede. E ele pede porção dobrada, unção dobrada, do poder, do Espírito que Elias tem, que é o Espírito de Deus. Eu quero porção dobrada da sua unção. Eu quero o dobro do que você tem, o dobro, né? Que atrevimento desse rapaz. Eu quero o dobro do que você tem. Ele está pedindo simplesmente daquilo que o maior profeta possuía na época. Ele fez um pedido muito exagerado e difícil. Ao mesmo tempo, ele revelou que acredita, né? A gente faz um pedido para Deus e pede uma coisa simplesinha, porque acha que coisa grande Deus não vai fazer, porque é grande demais. Tem medo de pedir coisas grandes. Eliseu mostrou que ele acreditava tanto, que ele pede algo exageradamente enorme, impossível até, e que não dependia de Elias. Ele queria porção dobrada do que Elias tinha. Eu quero porção dobrada da sua unção. Eu quero porção dobrada do seu Espírito. Eu quero o poder de fazer o dobro de tudo que você já fez. Elias diz assim, você pediu uma coisa muito difícil. A resposta agora, vamos lá. Eu estou no versículo 10 do capítulo 2 de 2 Reis. E disse Elias, coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. Ou seja, Elias complicou para o lado do Eliseu. Você está pedindo uma coisa difícil, então eu também vou complicar para você. Se você me vê quando eu for arrebatado, então se fará do jeitinho que você quer. Mas se você não me vê, não vê o que vai acontecer, se você perder esse momento, então o que você pediu, esquece, você não vai receber. Complicou para o lado dele, né? Eu creio que tem muita gente que está esperando coisas grandes. Eu vou complicar para você agora. Eu sou profeta de Deus para a sua vida, quem crê?
Se você faltar um único dia da palavra de Deus na igreja, Deus não fará o que você pediu, né? Tá precisando de um milagre? Então gruda na igreja, gruda no homem de Deus, gruda no Senhor Jesus. Mas a palavra já está liberada. Olha aqui, é grande o teu pedido? É grande o que você quer? Primeiro pede o que queres que eu te faça. Pede, pode pedir, abra a boca. Se você é mudo, Deus vai abrir sua boca também. Abre sua boca para pedir, pede. Tem vergonha não, pode falar. Olha para o céu e pede. Abra a boca aí, aonde você está? Não é a força do pensamento não, viu? Jesus nunca ficou mentalizando. Jesus liberava a palavra. Deus no princípio liberou a palavra e aconteceu. O que provoca o milagre é a palavra que a gente libera. Então ele provoca o milagre. Peça o que você quer que Deus faça. Eu vou complicar para você mais uma vez, que agora você vai receber. Se você não faltar nenhum dos dias da semana na casa de Deus, se você pegar todas as partes, principalmente a unção da quarta-feira na sede, será feito o que você está pedindo. Agora depende de você. A palavra da minha parte foi liberada. Aleluia. É isso que o profeta Elias fez. Ele não dependia dele conceder aquilo para Eliseu, mas como profeta ele podia liberar a palavra. Ele liberou a palavra. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Se não me vires, assim então não te fará. Ele liberou a palavra. Foi o que eu fiz com você aqui agora. É só cumprir com a palavra de Deus. Eu tirei nessa parte para falar contigo. O versículo 11. E sucedeu que indo eles andando e falando, eles estão conversando, atravessando o Jordão. Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Claro que tinha que separar um do outro, porque senão Eliseu ia ser arrebatado junto. Ele não desgrudava de Elias. Você está pegando, meus irmãos? Então, passa um traço. Eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou. No verso 11 do capítulo 2 de 2 Reis. Porque era só o Elias que tinha que ser arrebatado. O tempo do ministério do Elias se esgotou, acabou. Mas o de Eliseu vai começar agora. Entende, meus irmãos? Para Elias, o tempo do seu ministério estava acabando, mas para Eliseu, o tempo do seu ministério estava apenas começando. Eliseu não podia ser arrebatado agora. Deus não podia ficar sem profeta na terra. Então, separou para que só Elias fosse arrebatado. E diz aqui o final do versículo: e Elias subiu ao céu no redemoinho. Você sabe quando que isso aconteceu? Em relação à nossa época, aproximadamente 2.850 anos atrás. Anota essa informação aí para você ter acesso. Como que um homem chamado Eliseu, que viveu há 2.850 anos atrás, poderia descrever com palavras esta experiência inexplicável? Na época não existia nada, meus irmãos. Hoje você conhece muita coisa, mas naquela época não existia nada. Era luz de vela, não tinha automóvel, não tinha avião, não tinha nada dessas coisas. Era tudo muito rudimentado. Como que para a cultura de 2.850 anos atrás, Eliseu poderia descrever uma experiência? Porque quem está contando o fato é ele.
É ele que está dando detalhes o que aconteceu. Ele estava grudado com Elias, e veio carros e cavalos de fogo e separa os dois, distancia os dois. E aí ele descreve do redemoinho, faz com que ele suba. São as palavras de Eliseu para contar o que aconteceu. E mesmo o homem do tempo atual, ser humano da nossa geração, se vivesse essa experiência, como é que iria descrever o fato? Como que iria contar uma coisa tão sobrenatural, inédita, incomparável, inexplicável? É o arrebatamento. O arrebatamento, meus irmãos, muito se fala dele, mas ele também é inexplicável, ele é inédito. A gente tem várias pistas de como que isso irá acontecer. Por exemplo, no Evangelho de Mateus 24 e 40, Jesus Cristo, falando sobre arrebatamento, ele diz assim: estarão dois no campo, um será deixado e o outro será tomado. Estarão duas moendo no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. No Evangelho de Lucas ele fala: estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado. Nós temos aí as pistas do que será o arrebatamento, mas também é inexplicável. Após a ressurreição de Jesus, os discípulos acompanharam o mestre até o Monte das Oliveiras. Ali ele deu as últimas instruções: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, os que não crerem será condenado. Enquanto ele falava, ele foi subindo aos céus. É inexplicável. E os discípulos ficavam olhando até ele desaparecer nas nuvens. É inexplicável. Como que Eliseu poderia descrever aquela experiência sobrenatural com palavras humanas para contar para a gente o que é que aconteceu naquele momento? Então ele fala de carro de fogo e de cavalo de fogo. Eu não sei se ele está falando realmente, se ele viu cavalo de fogo e carro de fogo, carroça de fogo. Eu sei que quando eu estou cansado dessa vida igual Elias, eu falo: meu Deus, minha carruagem vai demorar? Tem vezes que a gente sempre fala, né? Porque no tempo que você se sente salvo, você tem que pedir auxílio, né? Porque os tempos estão tão difíceis, meus irmãos, para servir a Deus, né? Então, a gente, de vez em quando, a gente faz essas conjecturas. Eu não sei se é uma carruagem de fogo mesmo, mas é uma descrição. E é um redemoinho. Como é que ele poderia descrever aquilo que aconteceu, que é turbilhão? Ele usou as palavras que dispunha, palavra humana, para escrever algo que é sobrenatural, que é o arrebatamento. O apóstolo Paulo, ele fala assim na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis aqui eu vos digo o ministério. Na verdade, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. São palavras humanas para descrever algo que vai acontecer. Como que os mortos ressuscitarão e como que os nossos corpos serão transformados num abrir e fechar de olhos. E na primeira carta aos Tessalonicenses 4,16, Paulo, ele sendo usado pelo Espírito Santo, ele diz assim: porque o mesmo Senhor que está falando aqui é o Senhor Jesus, o que viveu aqui na terra, que operou milagres, prodígios, o mesmo que morreu na cruz, o mesmo que ressuscitou e o mesmo que subiu ao céu. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, disse ele. Está escrito, com alarido, com voz de arcanjo e também com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia. São palavras para descrever aquilo que é indescritível. É o arrebatamento. No prédio com elevador, um prédio comercial, tinha um senhorzinho lá de cabineiro, né, do elevador. Muitos prédios ainda tem os cabineiros de elevador, um assessorista. Aquele senhor ficava lá como assessorista, sentado num banquinho, né, que ia perguntando às pessoas para onde que ia, pedia um andar, e ele simplesmente com a Bíblia no colo, sempre gentil, um senhorzinho já simplesinho. Dava para ver que ele não tinha muitos estudos, mas sempre ali com a Bíblia. Entrava alguém, ele parava, 10º andar, e voltava, né, para baixo pro solo, né, o dia inteiro com a Bíblia no colo. Um dia um homem naquele prédio, que era um zombeteiro, escarnecedor, que não gostava de pessoas que andam com Bíblia, que lê a palavra. E na hora do almoço, os elevadores ficavam lotados, inclusive desse assessorista, né, que ficava sempre com a sua Bíblia no colo. E aquele zombeteiro entrou no elevador daquele senhorzinho que estava com a Bíblia no colo, e tinha muita gente dentro do elevador. Era a hora do almoço, estava todo mundo descendo, e ele resolveu tirar uma onda com aquele senhorzinho. O zombeteiro resolveu tirar uma onda em cima desse senhorzinho, zombar dele. Ô, Sr. José, me fala uma coisa. Como que vai ser esse tal de arrebatamento aí que vocês falam? Explica aí pra gente. Falou dando risada, escarnecendo ele, né? E aquele homem olhou para ele com o elevador cheio e falou assim: eu não sei explicar não, mas eu acho que é mais ou menos que nem esse elevador. Eu aperto o botão do andar lá de cima e o andar, aí o elevador leva a gente. Eu nem sei como que esse elevador vai, mas a gente chega lá em cima. Aí eu acho que vai ser mais ou menos assim. Ele vai levar todo mundo para onde ele quer levar, lá para o andar de cima. Aí com aquela resposta tão simples, o zombeteiro calou e todo mundo ficou admirado. Mas é simples. Deve ser assim, será? Com que palavra você vai explicar o arrebatamento? É um elevador? É um transporte desconhecido da humanidade? Eu não sei como que será, mas eu estou esperando esse dia chegar. Aliás, é a única coisa que nos mantém em pé na presença de Deus. E eu não saio de perto do meu Senhor. Eu não desgrudo dele de jeito nenhum. E ele pode até me mandar embora. Ele pode até querer me mandar embora, falar que não quer eu. Mas eu digo assim como o Senhor ressuscitou, está vivo pelo século dos séculos, eu não te deixarei, não te abandonarei. Jesus, eu vou ficar na tua presença até o arrebatamento. E se eu morrer, não tem problema não. Eu sei que o Senhor vai me tirar da sepultura primeiro do que eles. Agora, vamos voltar para o planeta Terra. Vamos voltar para a Terra. Vamos voltar aqui para a nossa fala. Aqui você está em Betel. Só que você veio de Gilgal. Se você ainda está em Gilgal, está na hora de sair dessa vida tediosa,
onde você roda, roda e não sai do lugar. Está na hora de você sair de Gilgal e vir para Betel. E você que está em Betel, já é batizado nas águas, seu nome já está escrito no livro da vida do Cordeiro. Sabe o que o Senhor Jesus quer que você faça agora? Que você vá em Jericó. Porque lá em Jericó tem muita gente na escuridão, nas trevas. Eu não estou falando da Jericó que está lá em Israel não, meus irmãos. Eu estou falando da Jericó, que é a tua vizinhança, que é o teu local de trabalho, que é a sua faculdade, a sua escola, o seu ciclo de amizade. O Senhor quer que você de Betel, que já é salvo, lavado no sangue de Jesus, Ele quer você lá no meio de Jericó, arrancando as pessoas das trevas, da escuridão, levando vida e salvação, salvação de verdade. E pegar as pessoas que você está tirando de Jericó, através da pregação desse evangelho, e levar para onde, meus irmãos? Para onde? Para Iarpenite, que é para o Jordão, aquele que desce. Porque tirar as pessoas de Jericó, nós temos que levar elas para descer as águas. Porque Jesus diz que quem crê e for batizado será salvo. Você que está aqui em Betel e ainda não saiu de Betel, e nem foi ganhar as almas em Jericó, é porque ainda não desceu as águas do batismo. Está na hora de você também se batizar. Está na hora de você também cumprir a justiça de Deus. Porque o batismo nas águas, meus irmãos, o batismo nas águas há uma divisão entre a velha vida e a nova vida. Eu disse para você que quando Elias foi retirado, para ele acabou na terra, mas para Eliseu começou. E eles estavam atravessando o Jordão. Quando você descer as águas do batismo, quando você atravessar as águas do batismo, haverá também uma divisão na sua vida, antes e depois de Cristo, antes e depois do batismo nas águas. E depois do batismo nas águas, uma vida de milagres, que foi que aconteceu com Eliseu. Eliseu, ele vai receber poder para fazer o dobro realmente do que Elias fez. Para você ter uma ideia de como foi o ministério de Eliseu, quando ele morreu, faltava um milagre apenas para ele fazer o dobro de Elias. Aí o diabo comemorou. Falhou. O Eliseu fez quase o dobro do que o profeta Elias. Elias fez 7 milagres, Eliseu teria que fazer 14. Mas ele só fez 13, falhou. Deus não cumpriu, Eliseu morreu. E colocaram Eliseu numa sepultura, e nem fecharam direito a sepultura. E alguns homens depois estavam transportando um cadáver numa maca, num esquife, para sepultar. Estava indo para o cemitério. E os ossos de Eliseu estavam ali, né? O seu corpo já tinha se decomposto, o diabo comemorando. Deus falhou. Eliseu não recebeu porção dobrada. Faltou um milagre para ele fazer o dobro do que Elias. E aí explode uma guerra, o exército do inimigo aparece, e os homens que estavam transferindo esse cadáver que ia levar para a sepultura, jogaram no primeiro buraco que apareceu, e era justamente o buraco aonde os ossos do profeta Eliseu estavam. Quando o cadáver caiu dentro da sepultura de Eliseu, quando o morto tocou no corpo, no cadáver de Eliseu, ele ressuscitou para a glória de Deus. Deus deu a porção dobrada para Eliseu. Deus não falha, o que Ele promete, Ele cumpre. Nem a morte impedirá Deus de fazer aquilo que Ele planejou para a sua vida. Porque o que Deus planejou para você foi muitas coisas, mas principalmente, se você morrer, Ele vai te ressuscitar. E se você estiver vivo, Ele vai te arrebatar.
E se você que está esperando o arrebatamento acabar morrendo antes disso, para Deus não tem problema nenhum. Ele vai abrir a sepultura e vai te tirar de lá, e você vai subir primeiro do que todo mundo, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.